Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início à nossa aula de número 3, a unidade número 3 do livro. Nós falamos na aula anterior sobre a questão da ética. Algumas coisas que eu desejei ter concluído eu não consegui. Eu gostaria de retomá-las hoje, a questão de Nietzsche, a questão da moral em Nietzsche, a questão do cristianismo, a moral platônica em Nietzsche, para nós darmos continuação à nossa aula. Eu falei ontem que Nietzsche era de uma família protestante, de uma família onde seu pai, avô, do lado paterno, quase todo mundo foi pastor. Então Nietzsche também, obviamente, teria o mesmo destino, ia ser pastor. Mas Nietzsche muda sua visão quando jovem, desiste da missão pastoral, da vocação. E segundo alguns historiadores de Nietzsche, a grande culpa foi de um teólogo chamado Davi Strauss. Só retomando, Strauss escreveu primeiro em 1835 uma obra, A Vida de Jesus, numa visão crítica da vida de Jesus. Depois, em 1864, ele escreveu A Vida de Jesus para o Povo Alemão. E em quase 1870, por aí, ele escreveu A Velha e a Nova Fé, que é o livro que depois Nietzsche vai fazer uma dura crítica, escrever um livro criticando duramente o Strauss, Davi Strauss. Porém, como eu já falei na aula anterior, quando Nietzsche era jovem, vem para sua casa, é o dia de comungar na igreja, e ele decide que não vai. Então, ele, após confessar para sua mãe e para sua irmã o porquê de não confessar, uma vez que o seu pai já havia falecido quando ele tinha 5 anos de idade, a sua irmã teria dito assim: maldito Strauss. Ou seja, como se Strauss realmente tivesse desvirtuado a fé do Nietzsche. Quem um dia tiver a oportunidade de conseguir ler o livro de Strauss, A Vida de Jesus, claro que é um livro lá da teologia liberal, sobre o Jesus histórico, não só Strauss, como o seu antecessor Reimarus, Schleiermacher, Paulus e outros teólogos liberais na época do século 18, 19, escreveram sobre a vida de Jesus, ou sobre o Jesus histórico. E claro que para um teólogo, o teólogo precisa ler essas coisas, faz parte da formação do teólogo. O teólogo não pode ter um preconceito com a teologia liberal. Ele pode não crer, pode não tomar isso como uma regra de fé, mas ele precisa conhecer. Ele precisa saber, precisa conhecer a teologia liberal, com certeza, assim como ele precisa conhecer a filosofia. Eu, por exemplo, sou formado em filosofia também. Já falei que algumas pessoas me criticaram por estudar filosofia. Eu sou evangélico, sou da Igreja Assembleia de Deus. Creio que nós temos muitos assembleianos que são alunos de teologia do Unicesumar na modalidade EAD pelo Brasil. E claro que faz parte da vida do teólogo conhecer. Nós precisamos perguntar, usar a filosofia não como uma regra de fé, mas sim como uma ferramenta que nos auxilia na teologia, para pensarmos a teologia, para perguntarmos, observarmos, vermos as questões, os problemas teológicos. São muitos os problemas teológicos que nós temos quando olhamos para os textos, as questões de hermenêutica, de exegese, datação, autoria, e são enormes. E o teólogo precisa conhecer, estudar. Se ele diz assim: não, eu não quero saber, isso não me interessa, ele acaba de enterrar a sua pesquisa, o seu conhecimento teológico. Como já dizia
Karl Barth, em seu livro A Teologia Evangélica, último livro, se não me engano, que Barth escreveu, que o teólogo preguiçoso é aquele que diz assim: olha, eu não vou sair, baseado no livro de Provérbios, eu não vou sair lá fora, senão um leão vai me comer. Ou seja, ele se torna um teólogo, um ministro de gabinete, e ele abandona suas pesquisas. Então, segundo Barth, ele acaba de enterrar todo o seu ministério, sua vocação, o seu conhecimento teológico, ele acaba com tudo, ele deixa de ser um teólogo. Mas, muito bem. Então nós vimos ontem, na aula anterior, que o problema para Nietzsche não é Jesus. O problema para Nietzsche é o apóstolo Paulo. Porque, segundo Nietzsche, Paulo teria introduzido no cristianismo as ideias platônicas, mais especificamente a moral platônica. Segundo Nietzsche, essa moral é que percorreu toda a história do cristianismo. Nietzsche pergunta o que é a verdade, portanto. Depois ele fala mais ou menos com essas palavras que a verdade é um batalhão móvel de metáforas, metonímias, enfim, uma enormidade de figuras de linguagens que ao longo dos séculos foram passadas para nós e se tornaram verdades canônicas, concretas e absolutas. Isto teria sido repetido por séculos, e os cristãos, claro que na geração do Nietzsche, estariam aceitando sem perguntar o porquê, se realmente elas eram necessariamente daquela forma. Esta era a visão do Nietzsche. Então Nietzsche, como eu falei ontem, é o filósofo da morte de Deus, mas não somente da morte, não somente o Deus do cristianismo. Para Nietzsche, não somente o Deus está morto, o Deus cristão, mas o Deus da filosofia moral, também, que tem seu apoio na filosofia cristã. Então, logo, Nietzsche faz uma crítica não somente à teologia, mas também à própria filosofia, à arte, que segundo Nietzsche, o período dionisíaco acaba, se desfaz com a chegada da filosofia grega, que é a filosofia moral platônica, com Sócrates e Platão. E o cristianismo teria absorvido essa filosofia, e o Nietzsche vai dizer mais tarde que o cristianismo é platonismo para o povo, em sua crítica ao cristianismo. No entanto, essa moral platônica que Nietzsche fala, que ele chama de moral dos senhores e a moral dos escravos, o Nietzsche vai se referir a isso como sendo uns são senhores, outros são escravos. O que seria essa moral de escravo? Para o filósofo Nietzsche, essa moral de escravos seria a moral cristã, uma domesticação da consciência, como se ao longo dos séculos o cristianismo houvesse domesticado a consciência dos fiéis, e como eu disse, a questão da verdade, manipulado a questão da verdade, e isso passou séculos e mais séculos, e o homem se tornou como se fosse um animal domesticado, sem perguntar o porquê daquela fé, o porquê crer daquela forma. Então, faz-se necessário que o homem faz-se necessário então que o homem transvalore esses valores, ele supere esses valores. Assim o homem se tornaria um super-homem, ou seja, um homem além moral, um homem que está além dessa moral, da moral cristã. E superando isso, claro que o homem acaba se tornando, num certo sentido, por que não dizer, o seu próprio Deus. Mas nós perguntaríamos então, seria Nietzsche, então, realmente um ateu convicto, um homem
que abusava do cristianismo, não tinha o menor respeito pela fé que ele havia aprendido dos seus pais? Esta é a grande pergunta. Alguns historiadores de Nietzsche, estudiosos de Nietzsche, dizem o seguinte, que Nietzsche escreveu uma carta a um amigo chamado Peter Gast, e ele havia dito nessa carta o seguinte: eu nunca fui vil com o cristianismo, ou seja, eu nunca desrespeitei o cristianismo. Ele sempre foi fiel ao cristianismo no coração. Era como se o Nietzsche fosse apesar de toda a sua crítica à teologia, ao apóstolo Paulo, e logo, indiretamente, alguns dizem que o alvo primeiro de Nietzsche seria o próprio Lutero, o próprio luteranismo na Alemanha. Essa realmente seria a grande moral decadente do cristianismo. A isso Nietzsche faz uma grande crítica, mas ao cristianismo, como se ele tivesse um respeito e fosse um cristão de coração. É claro que isto é muito perigoso dizer, isto é apenas uma interpretação de Nietzsche, e os nietzschianos que ouvirem isso iriam escrever teses mais teses dizendo que isso também não é dessa forma. Mas há um outro dado que diz, a história, que quando Nietzsche já estava praticamente louco, internado já, quase no fim da vida, havia falecido uma tia dele, e sua mãe vai até o hospital e fala para ele: Nietzsche, faleceu a sua tia, fulana de tal. Aí o Nietzsche teria parafraseado as palavras do apóstolo Paulo: felizes são os que dormem no Senhor. Então isso seria uma profissão de fé de uma forma indireta. Ele ainda não havia realmente esquecido dentro do coração a fé que ele havia aprendido com os seus pais. Muito bem, isso nós podemos ver com mais detalhes nas aulas ao vivo. Nós precisamos continuar com a nossa unidade, que hoje nós temos que tratar mais específico da unidade 3 do nosso livro. Está aqui, que nós temos a introdução. A unidade 3 diz o seguinte: as novas sociedades e seus dilemas. Este assunto ele está mais ligado à sociologia. O livro que você tem em mãos é um livro que foi escrito por mim, e tem vários textos do capítulo da unidade 3, 4 e 5, a maior parte é de um professor de sociologia. Então, o professor Gilson Aguiar, estava me fugindo o nome dele, e eu coloco algumas coisas da filosofia no meio, mesclo junto com esse material. Mas então, a partir de agora, nós vamos ver mais algumas coisas diretamente ligadas à sociologia. É claro que dentro da sociologia nós vamos ver alguns filósofos, pensadores que são estudados também na filosofia, como Marx, Engels, Durkheim, Max Weber e Auguste Comte. São clássicos tanto da sociologia quanto da filosofia, e por isso que nós colocamos aqui ciências humanas e sociais que tratam das questões da filosofia e da sociologia. Eu particularmente acho que essa aula, essa unidade 3, ela é um pouco mais fácil do aluno ler e entender sem que haja realmente uma explicação. É muito diferente de você ler, por exemplo, um Hegel e tentar entendê-lo por si só. É necessário que haja uma explicação. E ler um texto de um filósofo não é algo simples, não é apenas pegar um livro. Eu estava conversando com um aluno que pretendia fazer um TCC em Kant,
a questão da moral cristã relacionando com a moral em Kant. Aí eu falei assim, olha, mas ler Kant não é uma coisa tão fácil. E ele havia lido Kant através de alguns comentadores. E quem realmente deseja se dedicar à filosofia, os comentadores são apenas ferramentas auxiliares. É necessário que o estudante de filosofia mergulhe nos textos filosóficos. Assim como o estudante de teologia. Vocês têm em mãos bons livros editados pela Unicesumar. Mas, como teólogos, para que vocês realmente cresçam e desenvolvam como teólogos, é necessário que agora ou mais tarde, após a conclusão do curso, vocês mergulhem nos livros que estão na bibliografia dos livros. É muito pobre a teologia de um teólogo que se limita a um livro só. Já dizia Santo Agostinho, eu desconfio do homem de um livro só. Não há como ser um teólogo apenas, por melhor que seja o livro, você ler apenas um livro. O nosso único livro, que é único, é a Bíblia Sagrada. E mesmo assim nós precisamos, como teólogos, para fazer uma exegese, entendê-los, nós precisamos ler bons autores, e vários comentadores, exegetas, historiadores, para que possamos compreender melhor a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Então, o teólogo tem, mesmo a vida toda, ele tem que continuar lendo boas obras, estudando, analisando. Senão, a sua teologia será muito pobre. Um certificado de bacharel em teologia praticamente não significa muita coisa. Significa para você apresentar para alguém. Mas, se ele for apenas um certificado e não houver conhecimento, uma bagagem por detrás dele, ele é praticamente inútil. Ou por que não dizer inútil? Mas eu acredito que vocês que estão agora assistindo esta aula, vocês estão ávidos, ansiosos por ler mais e mais livros. Acredito que já são bons leitores e agora estão estudando mais com afinco a teologia e com certeza vão desenvolver mais isso no decorrer da carreira de vocês. Muito bem. Os objetivos de aprendizagem. Descrever a formação da sociedade industrial e o seu desenvolvimento, principalmente o crescimento da sociedade urbana. Estabelecer a integração entre a produção industrial desenvolvida na Europa e a integração da economia mundial. Destaque para a formação da economia por meio de uma divisão internacional do trabalho. Estudar as mudanças na produção mundial com o advento da Guerra Fria, 1945 a 1989, e o seu desaparecimento. Plano de estudo. Tópicos que você estudará nesta unidade. A formação da sociedade industrial urbana, o crescimento do capital e a economia mundial, e também a Guerra Fria e a mundialização do capital. Como eu falei para vocês, são temas da história e principalmente da sociologia. Então nós temos aqui a sociedade urbana e a crise de sua origem. Com o desenvolvimento da indústria e da capacidade produtiva integrada, uma cadeia de produção, uma cadeia mundial de produção, como falamos, que é na primeira unidade, na questão do livro do professor Gilson Aguiar, há uma mudança nas condições de vida dos seres humanos. Essa mudança se fez sentir primeiramente na Europa, após a Revolução Industrial, e depois se propagou por diversas regiões do planeta. Então, com a mercantilização da Europa, com o crescimento da burguesia, fez-se necessário uma revolução industrial. As pessoas começaram a sair do interior das cidades e começaram a se, do interior do país, né, de cada país onde vivia, começaram a ir para as cidades grandes. E isso foi aglomerando as pessoas. Elas foram morando próximo às fábricas. E essas fábricas nada mais eram do que barracões, onde se colocava milhares de pessoas dentro, para que elas trabalhassem ali sem, às vezes, 16 horas por dia,
sem muita umidade, muito calor, pouca ventilação e sem as mínimas condições necessárias para o trabalho. E essas pessoas adoeciam, não estavam acostumadas com um regime árduo de trabalho. Imagina uma pessoa que tem a sua lavoura, sua criação de gado, cabrito, porco, sei lá o que, e de repente ela sai da liberdade do campo e vem para uma fábrica, para um lugar fechado. Por mais que, digamos, eu estou aqui num estúdio lindo, maravilhoso, mas ficar aqui fechado o dia todo deve ser uma coisa não muito fácil. E imagine-nos há 2, 3 séculos atrás, e muito precário as condições de trabalho. As pessoas se sentiam realmente miseráveis, não conseguiam se adaptar com isso, com o ritmo do trabalho. Então a queda do feudalismo, o surgimento da burguesia, o descobrimento de novas terras, os burgueses, né? A palavra burguês, que significa comerciante, os burgueses começaram a desbravar os mares e a conhecer novas terras. Então, com essa troca de mercadoria, o mundo foi, num certo sentido, claro que de forma limitada, o mundo começa a se globalizar, a conhecer novos povos, novas terras, troca de culturas, troca de mercadorias, e isso traz uma grande revolução no mundo, que vai culminar com a Revolução Industrial. Então isto, uma realidade que trará impasses e incertezas no decorrer dos séculos XIX e XX. E um grande número de pensadores vão tentar entender o futuro dessa sociedade, como compreender o que vai acontecer com essa sociedade. Então nós vemos lá Marx, né, Engels, Weber, trabalhando com essa questão do capitalismo. Londres é a primeira grande cidade industrial do mundo. Nós sabemos que a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, e Londres, né, seria mais ou menos o centro do mundo. E Londres praticamente triplicou a sua população entre os séculos XVIII e o século XIX. A massa populacional que passou a migrar para a cidade, nós chamamos isso de êxodo rural. Fez crescer uma cidade desconexa e desordenada. Quando nós observamos nas questões políticas, principalmente no nosso país, nós vemos o crescimento desordenado das cidades. Ainda o Brasil ainda vive essa questão do êxodo rural. As pessoas saíram muito, e hoje ainda saem das regiões mais carentes do Brasil, das regiões mais pobres, e elas querem ir para grandes cidades, para os grandes centros, em busca do sonho da casa própria, do sonho de viver numa grande cidade. E essas pessoas, quando chegam nas grandes cidades, elas não têm, às vezes não têm estudo, às vezes não têm uma profissão, ou não estão acostumadas com o ritmo do trabalho de uma grande cidade, e elas acabam se frustrando e acabam indo para as periferias das cidades, onde surgem muitas vezes favelas, problemas de ordem social, e depois vem a questão do problema até mesmo da violência nas cidades, né? As pessoas vão afastando essas pessoas para a periferia, e elas vão ficando lá encostadas, mas de repente elas reagem, né, e acabam aprisionando as pessoas que estão dentro da própria cidade. Então hoje nós vemos uma população rica nas grandes cidades, mas trancadas com portão eletrônico, muros de 3, 4 metros de altura, com cerca elétrica, alarme e tantas coisas. Por quê? Porque essas pessoas acabaram se tornando reféns
de uma sociedade que foi esquecida, jogada pelos cantos. E infelizmente depois, por falta de estrutura, isso acaba gerando violência, o crescimento da violência e a desigualdade social. E isso começa nesse momento do chamado êxodo rural. E a igreja, como igreja nós estamos falando, a igreja tem um papel importante para integrar essas pessoas na sociedade. Como cristãos, nós temos o compromisso de ajudá-los para que eles se integrem na nossa sociedade. Muito bem, os operários se concentram em torno das fábricas ou em cortiços. Sem vias planejadas, as cidades concentravam um problema de ocupação. Sem falar em moradias mal ventiladas, muitas delas apenas com um cômodo, onde se ajeitava toda uma família de operários. Isso é uma realidade, talvez, hoje do nosso Brasil. Aqui na nossa cidade de Maringá, por exemplo, em outras cidades do Brasil, nós temos muitas pessoas que estão vindo, imigrantes do Haiti, e essas pessoas têm chegado ao Brasil e se aglomerado, famílias, várias pessoas numa pequena casa, no mesmo quarto, sem uma estrutura para que eles possam crescer dentro do nosso país. Então, trazer as pessoas e não dar a eles uma estrutura, isso, obviamente, mais tarde vai trazer problemas para a nossa sociedade. Não que as pessoas que venham de fora sejam pessoas más, em hipótese alguma, repito. Porém, se nós trouxermos as pessoas de fora e nós não dermos a eles uma estrutura, trabalho, casa, uma dignidade mínima para que eles possam viver e criar os seus filhos, é óbvio que mais tarde essas pessoas vão ficar na periferia e com certeza esses problemas vão surgir no meio da sociedade. Nós vamos ter que conviver com problemas que nós mesmos, ou a política do nosso país está criando hoje. Então a cidade tornou-se o lugar do escape, do refúgio das famílias. Mas será que isso é um problema do homem moderno? Não. Ontem nós vimos que em Aristóteles, o homem por natureza, ele é um ser social. Ele quer viver em natureza. E nós, desde a origem da humanidade, até mesmo no Gênesis, na narrativa, primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, nós vemos que o homem não quis se espalhar pela terra. Nós temos a questão da Torre de Babel, nós temos a questão da criação, da formação da primeira cidade. Então os homens tendem sempre, numa questão de proteção, de sobrevivência, a viver unidos, juntos, amontoados, literalmente. E aí surgem as grandes cidades. E toda cidade, junto com a cidade vem a questão da religião. O indivíduo está envolvido na religião, e a religião no indivíduo. Então, assim como o indivíduo está na sociedade, e a sociedade acaba estando no indivíduo também. Como assim? Então o homem constrói uma cidade, a princípio ele sai, reúne a sua família, coloca umas pedras, faz um fogo, um altar, e ali ele invoca uma divindade. Depois ele transporta essa divindade para os montes. Deus acaba se tornando o Deus dos montes, das montanhas. E por fim, nós vemos já na questão da Idade Média, quando se formam as grandes cidades, o homem tende a viver próximo aos grandes templos. Construía-se grandes templos para que os homens vivessem perto deles. Nós temos, por exemplo, no Brasil, que é um país muito religioso na sua história, cristão, católico, e nas grandes cidades, como temos aqui em Maringá, por exemplo, as catedrais, elas estão construídas nas principais praças, nos grandes centros, porque a partir da construção de uma catedral, as famílias iam morando próximas da igreja. As famílias queriam morar próximas da igreja.
Depois, com a Revolução Industrial, as famílias trocam o templo. Onde se funda uma fábrica, ali se funda uma cidade também. As pessoas se aglomeram próximo das fábricas, ao lugar onde elas trabalham, onde elas vivem, onde elas criam os filhos. E então vai havendo uma certa evolução no sentido da formação da cidade, né? Primeiro a igreja, depois o trabalho. E hoje talvez não seja mais nem a fábrica, nem o templo. Hoje o grande símbolo dessa sociedade capitalista são os grandes shopping center. Então as pessoas estão, onde se abre um grande centro comercial de lojas, shopping, as pessoas vão se aglomerando, morando próximos. Onde abre um centro comercial, os terrenos, os lotes, ou como diz aqui em Maringá, as datas vão ficando muito caras, porque isso é o símbolo do capitalismo. E a religião é absorvida para dentro desse shopping. Então nós vemos que os grandes símbolos religiosos acabam se tornando coisas comerciais, como na Páscoa, o shopping é tomado pelo chocolate, pelo ovo da Páscoa. E no Natal, né, nós temos no shopping center, o grande símbolo do Natal é o Jesus do shopping. O menino Jesus, símbolo do shopping center. Um Jesus diferente, um Jesus apenas para quem tem dinheiro, um Jesus do capitalismo, não um Jesus da manjedoura, não um Jesus de Nazaré, um Jesus acolhedor, mas um Jesus que exclui, que só ama aqueles que têm o dinheiro para gastar, para comprar. Então esta é a sociedade que nós estamos vivendo, que vem sofrendo revoluções ao decorrer da história, e principalmente a partir da Revolução Industrial, e claro, depois com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia avança de forma assustadora. Se nós pensarmos que alguns anos, questão de anos atrás, quando eu era adolescente, nós não tínhamos computador, não tinha celular, a tecnologia era precária. Hoje a tecnologia avançou de forma assustadora. Porém, o homem continua sendo o mesmo, com os mesmos problemas, com as mesmas aflições, com as mesmas angústias e com as mesmas ansiedades. Por isso que a religião, nós estamos vendo teologia, a religião que já foi declarada como algo que ia ser extinta da humanidade. Vários foram os pensadores que acharam que a religião não ia mais ser necessária, e nós vemos que estamos no pleno século XXI e a religião acaba florescendo ainda mais nesse século que nós estamos vivendo, nesse presente século, nesse mundo cheio de tecnologias. O homem continua religioso mais do que nunca, e num certo sentido até mais fanático. Se nós observarmos a questão dos terroristas, que são pessoas fanáticas por uma religião, extremistas, extremistas por uma religião, isso em pleno século XXI. Então, a questão do saneamento, a falta de saneamento gerou grandes doenças, através da partir da Revolução Industrial. E é um problema que principalmente na América Latina, na África, em partes da Ásia, ainda nós temos graves problemas de saneamento, falta de estrutura. O Brasil digamos que não precisamos sair do nosso país para vermos todos esses problemas. Nós temos o problema da dengue, que não podemos controlar, a dengue, o zika e tantas doenças, que vêm através de um mosquito e estão dentro das nossas cidades. E nós não conseguimos resolver esse problema em pleno século XXI. Então essas epidemias ainda continuam acontecendo. Então, nos primeiros tempos da Revolução Industrial, os trabalhadores eram recém-chegados da zona rural. Eu já falei isso. E eles tiveram grandes problemas para se adaptar às cidades. Como afirma Hobsbawm,
os menos qualificados eram muitas vezes entregues ao comando de um trabalhador mais qualificado, por meio de uma terceirização das relações de produção. Então, infelizmente, né, nós estamos falando que eles eram, né, entregues, né, a um explorador do trabalho, mas nós sabemos que isso ainda é uma realidade presente no nosso país e também até mesmo nos países desenvolvidos, onde a mão de obra mais bruta, mais rude, ainda é realizada pelos imigrantes, pelas pessoas menos favorecidas e principalmente no nosso país, onde nós estamos ouvindo dizer que todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades, todos podem crescer, todos podem desenvolver, todos podem vencer na vida, mas infelizmente nós sabemos que na prática as coisas não são assim. Claro que uns têm as oportunidades melhores e outros têm quase nada de oportunidades. É verdade que algumas pessoas realmente não querem, algumas pessoas preferem continuar numa vida precária, vão fazer uma opção por isso, não lutam por isso, mas nós não podemos negar a questão da desigualdade social. Isso nós não podemos fazer. Muito bem. Isso gera o quê? As relações de trabalho são marcadas pela violência sem nenhuma garantia. Não há nos primeiros tempos da indústria legislação favorável aos operários. A violência das relações no ambiente industrial se estende pela vida urbana e se expressa no cotidiano das cidades europeias durante o nascimento da indústria. Claro, né, nós estamos falando da Revolução Industrial e tentando trazer isso para os nossos dias, contemporaneizar isso, as ideias que aconteceram lá, ou seja, os fatos que aconteceram lá. É óbvio que se as pessoas vêm da vida rural, elas vão para dentro das fábricas, aí elas trabalham, sofrem, de repente elas perdem aquele trabalho, elas saem e não conseguem mais conseguir um novo emprego. Óbvio que essas pessoas vão se entregar aos vícios, vão ficar doentes, alguns vão aderir à marginalidade e a sociedade vai ter grandes problemas por causa dessa questão de falta de estrutura, por causa desse êxodo rural, essa ambição pelo novo, que é a indústria que está surgindo. Logo, como nós já falamos, os pensadores clássicos, né, que nós vamos falar no próximo capítulo, eles vão teorizar sobre essa questão do êxodo rural, da revolução industrial, do trabalho, do capital, da religião, e são muitos os problemas que nós vamos ter e que principalmente Marx, né, que Karl Marx, vai trabalhar muito nas suas teorias, na sua filosofia. Também, claro, na sociologia. Aqui estão os nomes dos filósofos, dos pensadores, sociólogos, Durkheim, Marx e Weber, né, que são as pessoas que vão fazer os grandes tratados sobre a questão da classe operária, né, e do capital. Então, tanto Marx como Durkheim, por exemplo, né, a análise da vida social e a forma de compreender sua dinâmica e superação da crise estão nas relações de produção e trabalho. Com a chegada das pessoas da vida rural para as fábricas, vai surgir um novo problema. A questão o que a pessoa produz não condiz com aquilo que ela ganha. A pessoa produz mais. Lá na roça, né, vamos dizer assim, a pessoa produzia, né, trabalhava, plantava seu feijão, trigo, arroz, e ele se sustentava.
tinha os seus animais, né? E ele criava os seus animais para a família e tal. Então ele produzia e consumia aquilo que ele produzia. Agora, na nova sociedade do trabalho, ele acaba produzindo muito e ganhando menos do que aquilo que ele produz. Então ele produz, por exemplo, 1.000 e ele recebe apenas 100. A parte que fica com ele é uma parte muito pequena. Isso é um grande problema do capitalismo. Por exemplo, nós podemos observar as pessoas que trabalham na construção civil. Então a pessoa trabalha, ela constrói um grande edifício, mas depois que ele constrói, além de ele não poder morar mais naquele edifício, né, porque aquilo não faz, ele é excluído daquele local de trabalho onde ele construiu, muitas vezes ele nunca mais consegue voltar ali. Ele não tem acesso mais àquele local. Ou seja, ele constrói, ele sabe fazer, ele sabe construir, mas ele não consegue ter nem mesmo uma casa, um lugar digno para ele morar. Esses são os problemas do capitalismo. A questão do capitalismo. E claro que nós vamos ver que há problemas no socialismo, né? Nós já temos historicamente a questão da União Soviética, né, que caiu, né, em 1989, a questão da queda do muro de Berlim. Ainda temos a China já está abrindo para o mercado, temos a questão de Cuba e Coreia do Norte, em alguns países que ainda se mantêm rígidas as ideologias socialistas, comunistas, mas nós sabemos que também há muito problema no socialismo, no comunismo, mas também há problemas também no capitalismo. Então logo nós podemos dizer que o problema é o homem. O homem é o problema. A ambição humana é o problema da nossa sociedade. É muito difícil nós defendermos uma ideia socialista que seja padrão, que venha realmente funcionar na sociedade. Tem um livro de uma filósofa chamada Rosa Luxemburgo, que eu indico para vocês ler, que se chama O Socialismo e as Igrejas. Então Rosa Luxemburgo trabalha essa questão da questão do comunismo na igreja primitiva. No livro de Atos, nós temos uma questão, segundo a Rosa Luxemburgo, uma questão, a mais perfeita ideia de comunismo se sucedeu no cristianismo primitivo. Porque todos tinham tudo em comum. Então cada um que tinha os seus bens ia e depositava aos pés dos apóstolos e eles dividiam. A não ser, como nós conhecemos, a questão de Ananias e Safira. Qual foi o maior problema do Ananias e Safira? Nós olhamos que o Ananias e Safira mentiram a Deus. Isso é o lado teológico da questão. Mas há um lado sociológico também na visão na questão do relato de Ananias e Safira. Qual é? Eles estavam usufruindo 100%, comiam de tudo que os outros doavam, levavam aos pés dos apóstolos, mas eles apenas estavam dando 50%. Ou seja, eles contribuíam com a metade daquilo que eles usufruíam. Então já era um problema lá no socialismo, no comunismo da igreja primitiva, já começa com Ananias e Safira. Segundo a Rosa Luxemburgo, qual foi o grande problema desse comunismo primitivo? Foi que eles gastaram tudo o que eles tinham, comeram tudo e depois eles começaram a padecer necessidade. E nós vemos isso quando o apóstolo Paulo faz arrecadações, coletas para a igreja de Jerusalém, porque parecia que os irmãos de Jerusalém já estavam passando fome, porque eles consumiram tudo que eles tinham, até porque eles não tinham muitas oportunidades para ganhar dinheiro de outra forma, devido à questão da perseguição religiosa pelo Império Romano e mesmo pelo judaísmo de Jerusalém. Mas, segundo Rosa Luxemburgo, este seria o modelo padrão de comunismo. Ou seja, todo mundo leva tudo o que tem e isso é distribuído de forma igualitária para todos. Mas é claro que nós sabemos que na prática isso não funciona, nem mesmo entre os cristãos primitivos funcionou. Ok.
Vamos lá então, o trabalho como principal fator de organização da vida social ainda existe e é necessário o seu entendimento. É claro que nós precisamos trabalhar, né? Senão, para sobreviver. A internacionalização da produção e do trabalho. Nós hoje vivemos a questão da globalização, né? Tudo é uma questão globalizada. E hoje nós sabemos que o grande estado da globalização são os Estados Unidos da América. Como que eles conseguiram isso? Mesmo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, na Europa, devido à perseguição contra os judeus e tantas classes, muitos intelectuais, cientistas, acabaram imigrando nos Estados Unidos. Até mesmo na teologia, muitos teólogos, né, como Barth, Tillich, foram para os Estados Unidos, né, e lá desenvolveram suas teologias. E assim também na ciência, né, na própria ciência, muitos judeus intelectuais, cientistas, a Alemanha simplesmente jogou eles para fora e os Estados Unidos recebeu todo aquele pessoal. Então, os Estados Unidos acabam se tornando uma grande potência mundial na questão da tecnologia, da informação, e também progredindo até mesmo na teologia. E hoje nós sabemos que eles são os grandes detentores desse poder da globalização. Então, muitos territórios, né, que foram colonizada pelos franceses, depois os americanos acabaram tomando, né, de uma certa forma, e acabaram progredindo e avançando e construindo bases em várias regiões da América Latina e de uma certa forma acabaram dominando o mundo. Até hoje pode-se dizer isso, né, que mesmo com a China tendo crescido muito economicamente, ainda os Estados Unidos ainda acabam dominando essa questão da tecnologia, do dinheiro, da globalização. Ainda são a grande força do mundo na questão da globalização e até mesmo da ciência. A aplicação de uma inteligência produtiva que permitiu o crescimento acelerado da economia. Esta medida faz com que se potencialize a utilização do dólar como moeda mundial, o que se concretizou durante a Segunda Guerra Mundial, no Tratado de Bretton Woods. Outro aspecto que deve ser mencionado no mundo pós-guerra foi a emergência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, a maior parte desse território corresponde à Rússia. Então, com a Guerra Fria, nós vamos ver uma guerra, né, claro que mais ideológica do que guerra mesmo, entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo passou por um grande período, né, pensando numa terceira guerra mundial. Então, eu lembro que quando nós ainda era criança, nós tínhamos medo dessa suposta terceira guerra mundial, que poderia acontecer a qualquer momento. Era uma questão que a qualquer momento poderia acontecer. Então o homem vai à Lua, o homem lança foguetes, satélites no espaço, aquela guerra entre americanos e os russos, tentando ver quem detém mais poder, mais tecnologia, seria o símbolo, o poder seria o símbolo de deter mais tecnologias. E ficou essa guerra por muitos anos, até que a União Soviética, né, depois o socialismo, o comunismo, né, acaba caindo na União Soviética e os Estados Unidos acabam se transformando quase que no único grande poder economicamente do mundo. Porém, hoje nós estamos vendo que, né, a Rússia está crescendo novamente, está ressurgindo novamente o poder da Rússia. Estamos vendo recentemente o bombardeio que eles fizeram lá naquela região da Síria e do Iraque contra os terroristas, e eles demonstraram um poder bélico muito forte, que até mesmo os americanos nem sabiam que eles tinham tanto poder, tanta tecnologia para uma nova guerra. Então nós estamos vendo que ainda essa ameaça ainda continua, né? Quem pode mais? Né? Quem é o maior
quem é o mais poderoso desse mundo. E nós estamos vendo todos esses problemas, nós estamos inseridos nesse mundo e nós temos que aprender a conviver com isso. Então nós estamos terminando essa nossa aula agora aqui na questão da sociologia. Vamos continuar a próxima aula com os pensadores clássicos e eu aguardo vocês. Até lá.